Pessoal, hoje eu venho a esta tribuna virtual para um assunto tremendamente desagradável, para externar um pouco o meu sentimento de decepção, de tristeza, de amargura, de estarmos vivendo esses momentos terríveis, terríveis, de muita injustiça, de muita perseguição, de muito ódio, de muita baixeza, de muita baixaria, de tudo então, de tudo que possa ser condenado e quanta vez mais abominado na história do nosso querido Brasil e do mundo, por que não dizer assim. É terrível, terrível. O que se fez com o governador Geraldo Alckmin na semana passada é inimaginável e inaceitável. Eu tenho o prazer de conviver com o governador Geraldo Alckmin desde 1976. Ele foi candidato a prefeito da sua Pindamonhangaba e eu da minha Itapira, ambos pelo glorioso MDB, Manda Brasa, como o governador gosta de chamar o nosso antigo partido. E ele era chamado. Lutamos contra a ditadura militar e era difícil naquela época. Você ser candidato a prefeito numa cidade como Itapira ou numa cidade como Pindamonhangaba era ser comunista, era ser isso, era ser aquilo. Enfim, era um ato de bravura, era um ato de coragem. Essa que é a grande verdade. E essa época foi exatamente a da consolidação do MDB e a época da consolidação da própria oposição à ditadura militar. Ele foi eleito por Pindamonhangaba em 1986, não mais prefeito, deputado estadual. Aliás, em 86, não minto, em 1982, ele se afastou do cargo, ele não aceitou a prorrogação de mandatos e foi candidato e se elegeu deputado estadual em 1982. E eu fiquei no meu mandato até o final de 82, como prefeito de Itapira, ele como prefeito de Pindamonhangaba, como eu disse, renunciou ao seu mandato, não quis a prorrogação e partiu para a disputa de uma eleição estadual. E se elegeu brilhantemente e foi um grande parlamentar no estado de São Paulo, grande parlamentar. O governador Alckmin é uma figura excepcional, em todos os sentidos, em todos os sentidos. É uma pessoa inteligente, humilde, respeitador e vocacionado para a política. Eu, sinceramente, conheci milhões de políticos, exagerando, mas muitos milhares de políticos, bons, ruins, mais ou menos, péssimos, ótimos, excelentes, mas, sinceramente, uma figura tão vocacionada para a política, querendo fazer política 24 horas por dia, eu nunca vi alguém melhor ou maior do que Geraldo Alckmin. Que coisa impressionante. Quantas madrugadas ele ali, eu como seu líder de governo, o Samuel Moreira como chefe da Casa Civil, ou o Beraldo, por sinal faleceu a mãe do Beraldo, quero externar ele meus de pesar, uma família tradicionalíssima em São João da Boa Vista, e que deu para São Paulo a figura de um deputado, como foi Beraldo, presidente da Casa, de um conselheiro do Tribunal de Contas e de um político excepcional também, tanto quanto Geraldo Alckmin, como Silvio Torres, como aquela fornada política que emergiu nesta época do glorioso MDB. Mas eu estava dizendo que ele, então, foi eleito deputado estadual, cumpriu brilhantemente seu mandato, e muitas vezes ele me mostrou o seu primeiro discurso na Assembleia, seu discurso de posse na Assembleia. É uma peça para toda pessoa que quer entrar na política se inspirar nela. Fantástico, um discurso atualíssimo, atualíssimo, podia ser lido hoje em Brasil. E depois, aí sim, em 1986, ele foi candidato a constituinte, foi candidato a deputado federal, e eu fui candidato a deputado estadual pelo glorioso MDB. Aliás, não,
Fui candidato a deputado estadual pelo PTB. Nós havíamos saído do MDB. Quando se criaram os novos partidos, eu estava afiliado ao PFL e fui para o PTB para ter legenda para ser candidato a deputado estadual. Eu tinha essa missão, a região queria que eu fosse, queria que eu a representasse no Parlamento Paulista, e eu fui, então, candidato pelo PTB. E o governador foi candidato pelo PMDB, já em 86 era o PMDB. E eu tive algumas ligações importantes como parlamentar estadual com o governador Geraldo Alckmin como deputado federal. Porque, embora em partidos diferentes, nós nos respeitávamos, nós nos estimávamos e nós partilhávamos do mesmo amor pela política, é o melhor que eu posso dizer. E depois o barco andou, ele foi vice-governador do Covas. Na eleição que o Covas ganhou do Rossi, do Zé Dirceu e de mim, eu disputei aquela eleição de 1994. E uma coisa impressionante, mostra bem a lisura do governador Geraldo Alckmin e do governador Mário Covas. Eu fui um político contundente, como sempre fui. Eu defendi a minha candidatura em 8 debates de televisão com o Covas e os outros candidatos. Depois eu apoiei no segundo turno o Francisco Rossi, não apoiei o governador Mário Covas por razões políticas. E, enfim, era conveniente, se eles assim agissem, que eles me rifassem, me podassem. São as expressões que se usam, né? Muito frequentemente, infelizmente, na política. E então aconteceu exatamente o contrário. Eu fui eleito prefeito em 1996, perdi a eleição de 94, e o governador era o vice-governador, o governador Alckmin. Depois assumiu o mandato, sempre me tratou com deferência, sempre atendeu às causas de Itapira e da região por mim encaminhadas. Então, eu quero dizer que ponho minha mão no fogo com tranquilidade, defendo com tranquilidade essa figura austera. Olha, minha gente, um prefeito eleito em 1976, na sua Pindamonhangaba, eleito deputado estadual em 82, eleito deputado federal em 86, sendo a única personalidade da história de São Paulo que foi 4 vezes governador do nosso estado. Nunca teve uma mancha, nunca teve um senão, nunca teve nada. Perto dessa turbulência que nós assistimos, ele é um verdadeiro santo. Aliás, de uma figura, de uma vida austera, de uma vida franciscana. Então, eu tenho que vir aqui hoje nessa tribuna, usar o meu mandato de deputado estadual para dizer que eu fico assombrado de ver esses comportamentos triunfarem. Um homem que não foi ouvido. Na pior das ditaduras do mundo, dá-se ao réu pelo menos o direito de ser ouvido. O que nós estamos vivendo, minha gente? Como nós podemos compactuar com isso? Um homem digno, um homem honrado, um homem de família, um homem católico, um homem praticante no exercício da sua fé, ser submetido a uma situação dessa. Eu só quero pedir a Deus que abençoe o governador Geraldo Alckmin, que abençoe a dona Lu. Eles já passaram por muitos reveses na vida. A imagem mais triste que eu já vi na minha vida foi a imagem do governador Geraldo Alckmin no velório do seu filho. Que abalo, que baque. Esse homem não merecia estar vivendo o que está vivendo. Digno, honrado, enfrentou com altaneria as derrotas que a vida política lhe proporcionou ou lhe impôs. E com mais dignidade ainda, os cargos, dentre os quais um dos maiores da história da humanidade, o cargo de governador do estado de São Paulo,
exercendo com dignidade, eficiência e proficiência. Para concluir, durante deputado. 4 mandatos. Força, governador Geraldo Alckmin. Força, dona Lu. Deus os abençoe e que essa gritante injustiça logo seja substituída pela justiça. Muito obrigado. Desculpa me exceder um pouco no tempo.